Ok, minha amiga, meu amigo, muito boa noite. Já estamos de volta com mais uma edição do nosso querido, nosso espetacular Eco Debates aqui pela rede Eco TV. Eco TV, canal 9, NET Digital e também a NET 96 analógica em toda a região do Grande ABC Paulista. Minha querida cidade de Mauá, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Ribeirão, Rio Grande da Serra. E fora do ABC Paulista, você pode, é claro, nos sintonizar através do www.redeecotv.com.br, que é o nosso endereço na internet. E aí, meu amigo, minha amiga, é para o mundo, para o globo todinho. Fique à vontade. A partir de agora, está valendo a sua ligação, meu amigo, minha amiga. Muito boa noite. Agora 11 horas e 2 minutos. Ou se você preferir, como já é o nosso bordão, 23 horas e 2 minutos. É o programa da virada. É o programa que a gente começa, é claro, desejando boa noite e termina desejando bom dia, porque afinal de contas, depois da meia-noite já é bom dia, né, amigão? Mas muito obrigado, gente, pela sintonia, pela audiência, você telespectadora, você telespectador, obrigado já por nos acompanhar a nossa programação e afinal de contas o Eco Debates já está há praticamente quase um ano no ar, hein? Agora no próximo dia 10 de abril, 10 do mês que vem, a gente completa, graças ao bom Deus e a você também, a sua preciosa audiência, um ano de permanência no ar aqui com o Eco Debates. Eu estou com ele, o Fábio Beza, o nosso querido editor e também produtor do programa. Ali eu tenho o Érico Vermelho, o nosso contra-regra, e o Elton Orsi. Antigamente chamava Twitter, né? Hoje é mais elegante, é diretor de imagem. Mas, gente, olha, hoje a gente vai falar sobre bullying. É um tema interessantíssimo, importantíssimo. E nós temos duas convidadas aqui especiais que sabem tudo sobre bullying, esse constrangimento, e elas vão esclarecer. Então, a partir de agora, você já pode ligar, tá ali o número, né, Elton? Já pode colocar aí o telefone no ar, que a gente vai, é claro, atender você com todo carinho, com todo prazer, e você vai tirar aí a sua dúvida sobre bullying, que beleza! Olha, o bullying é um termo técnico para descrever atitudes violentas que normalmente são praticadas de maneira repetida. Essa palavra tem origem no termo bully, que é o valentão, e isso é inglês, é claro, e serve tanto para agressões físicas como psicológicas, com o intuito de perseguir uma pessoa incapaz de se defender de tais atitudes. De acordo com o Centro Multidisciplinar de Estudos e Orientação sobre o Bullying Escolar, preste bem atenção porque essa notícia ela é alarmante. De acordo com esse centro, 45% dos estudantes brasileiros do ensino fundamental estão inseridos no problema como agressor ou como vítima. É quase 50% dos estudantes ou são agressores, praticam o bullying, ou sofrem o bullying, o constrangimento. É quase 50%. É um dado extremamente alarmante, gente. É um problema sério. Será que é possível combater o bullying? Para falar sobre isso, recebemos hoje no Eco Debates as bonecas vivas. Bonecas vivas. Confesso que eu não tinha ouvido falar sobre isso ainda, mas a gente vai saber o que que é. As bonecas vivas, Mila e Belinha, que já estão aqui. Eu vou passar para vocês também, é claro, antes de apresentá-las. Aliás, já foram apresentadas, mas tem que passar o perfil das moças, né? Porque, na verdade, Mila e Belinha são nomes fantasias, né, gente? É o nome das bonecas. Olha, a boneca Mila é interpretada por Selma Regina da Silva, que nasceu no Rio de Janeiro, é carioca e mora em Santo André. Ela é missionária e sempre trabalhou com projetos sociais. A boneca Belinha é interpretada por Elisângela Ambrosini, que é de Santo André e atua como auxiliar administrativa. Ela também é missionária. Nós estamos com elas, a Mila e a Selma, ou seja, a Selma, a Mila e a Selma, não, a Selma, que é a Mila, né? Tá, tô fazendo uma confusão terrível. A Selma é a Mila, tá bom? E a Belinha é a Elisângela. Boa noite, meninas. Boa noite. Prazer enorme ter vocês aqui com a gente, viu? Obrigada. Mas o que é exatamente o bullying? Então, o bullying, na verdade, é qualquer tipo de agressão
sofrida física ou psicologicamente, sofrida geralmente por criança e adolescentes, que cause um certo constrangimento, né, para a vítima, no caso, aquele que sofreu o bullying, sente aquele constrangimento, começa a recuar. Então, é qualquer tipo de agressão física ou psicológica. E, claro, de forma sistemática, não só uma agressão que hoje agredi, pronto, não. Tem que, para se definir como bullying, tem que ser de forma sistemática, ou seja, hoje, amanhã, exatamente. Durante um ano, ou seja, não é apenas uma prática eventual, é uma coisa que acontece de maneira repetida. Exatamente, de forma repetida, e não tem só o bullying físico, mas também aquele bullying, aquela agressão verbal, que muitas vezes fere muito mais até do que o físico, né? E isso geralmente começa de uma forma bem tranquila e vai se alarmando, vai tomando uma proporção que aquela criança ou adolescente que é a vítima, ele já não tem mais nem como reagir. Por quê? Porque a proporção começa a se avolumar de tal forma que muitas vezes dentro da classe não é mais só uma criança, já se torna um grupo que está causando bullying a apenas uma criança. Mas espera lá, como é que a gente sabe o que é um bullying? Como diferenciar um bullying de uma brincadeira de mau gosto? Porque a gente sabe que durante a fase da adolescência, principalmente, na pré-adolescência, né, gente? Todo mundo foi adolescente, pré-adolescente, esteve na infância e sabe que é assim. Geralmente costumam se aparecer aqueles chamados apelidos, né? Exatamente. Um coloca um apelido feio no outro, o outro não gosta. Mas aí, de repente, quando você vai cobrar uma atitude daquela criança, que teoricamente é um agressor, parece que ela diz, não, mas é uma brincadeira, é uma brincadeirinha. Aí, Elisângela, eu queria perguntar para você, o que define, qual o liame, o limite entre o que é bullying e o que é uma brincadeira, gente, de mau gosto? Quando você começa a perceber os atos da criança. No caso, você começa a analisar as atitudes. No caso, nem toda brincadeira, como que se diz, alguns chavões que nós ouvimos por aí, é por brincadeira que eu disse que você é gordinha, é por brincadeira que eu disse que você é pretinha, é por brincadeira que eu disse que você é magrinha. Só que isso, a criança ela vai se fechando cada vez mais. A criança, o adolescente, então, até para a criança entender, o adolescente entender que é brincadeira, para ela já não é mais. Certo. Até mesmo a própria Selma, eu gostaria até que ela falasse um pouco. Ela, até na adolescência dela, ela passou por isso e que você teve uma experiência assim, Selma? Muito, de muito bullying? forte, muito forte. Mas ainda você poderia dentro... descrever o que acontecia? Sim, claro, com bastante tranquilidade. Mas ainda dentro dessa pergunta, é uma forma também de diferenciar, é justamente essa rotina, né? Porque quando é uma brincadeira, acontece uma, duas, três, mas quando é o bullying, não. Não dá para dizer que é brincadeira. Não dá. Até não dá, por quê? Porque atinge outras pessoas. Existem outras crianças também que elas não vão questionar. Você está sofrendo bullying, eu não vou questionar. Mas, poxa, em casa eu vou comentar, mãe, tem uma criança na escola que todo mundo agride ela é feia, ninguém gosta dela. Então você começa a perceber que se torna um ciclo, é uma coisa né? quase que institucionalizada. Exatamente. Todo mundo sabe que há aquele constrangimento contra aquela pessoa. Exatamente. Todo mundo sabe, mas nem todo mundo participa, nem todo mundo questiona. Agora, Selma, o que provoca, o que leva um ser humano a praticar o bullying contra outra pessoa, esse constrangimento? Por que a pessoa se comporta assim? É porque ela já recebe algum tipo de constrangimento? Sim. Ou do pai, ou da mãe, ou mesmo dentro da escola? Geralmente... A gente está falando de escola, gente, mas o bullying é algo que acontece na escola, no trabalho, na rua, onde há relacionamento humano. É mais comum nas escolas, né? Exatamente. Mas o que leva a criança a se comportar assim, ou a pessoa? Dentro do trabalho que nós temos realizado, o que nós observamos? Toda criança que pratica o bullying, ou pelo menos uma grande maioria, uma porcentagem muito alta de crianças que praticam bullying, elas também já sofreram algum tipo de bullying. Às vezes não na escola. É uma resposta. Exatamente. Às vezes ela não sofreu bullying na escola, mas ela sofreu dentro de casa. Às vezes a agressão que ela sofreu foi na própria família. Mas como é que o pai, ou a mãe, ou o irmão pratica o bullying contra uma pessoa da família? Como é que é isso aí? Então, é ignorância, falta de cultura? Sim. Falta de cultura, falta de um relacionamento entre a família. Às vezes o irmão, ele se sente menosprezado porque o outro ofende ele com palavras como gordinho, como nós falamos. Mas o pai e a mãe já é mais difícil
Mas tratar o filho ou a filha assim. exatamente, exatamente. Dependendo da família, sim, nós temos casos, e muitos casos, que a mãe ofende muito, com palavrões, palavras, às vezes, desde quando a criança é pequenininho. Então, a criança cresce se sentindo inferior, se sentindo não parte de uma família, né? Então, quando um agressor ele chega na escola, ele vai ter que externar aquilo que ele já recebeu. Às vezes até mesmo na rua. E às vezes dentro da própria escola. O próprio agressor sofre que tipo de bullying? Ninguém brinca com ele, por quê? Porque ele é o estourado, ele é muito violento, né? Você acha então que, por exemplo, algumas crianças, adolescentes e até adultos nesse caso, eles criam assim tipo uma blindagem de agressividade justamente para não sofrer o constrangimento, a agressão, ele já parte para o ataque para não ser atacado? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu acredito que a grande maioria das crianças que atacam, as crianças que atacam, é porque sofreram. E muitas vezes ela não sofreu da criança que ela está atacando, mas do grupo em si. Porque uma criança que bate, que ofende, que xinga, nenhuma outra criança vai querer ficar perto, vai querer brincar. Então ele já sofreu e por isso ele está externando apenas o que ele tem dentro. Muito Poxa, bem. eu estou pondo para fora o que eu já recebi. Né, Gente, olha, são 11 horas e 12 minutos, eu estou com ela, com a Selma. A Selma é a Mila, boneca viva. Como é que é esse negócio de boneca viva? Vocês fazem um espetáculo para poder abordar esses temas? Como é que é isso? Fala um pouquinho, Elisângela. Exato. A Belinha é terrível. Vocês representam como se fosse a agressora e a vítima do bullying. Exatamente, a Até vítima. por quê? Porque a criança, quando se nós chegarmos e tratarmos do problema de uma forma muito sutil, ela não vai se identificar. Então, o que as bonecas trazem? A possibilidade daquela criança que sofreu bullying na escola se identificar. Porque quando nós concluímos a história, nós tratamos como é que eu posso fazer para não viver uma vida oprimida, apesar de... Mas né? aí já é o tratamento, porque é exatamente Sim. essa pergunta que eu quero fazer para vocês. Aliás, gente, ligue em 2379-4733, é o telefone que você liga e participa. Está ali o Érico, o vermelho, para poder atender direitinho e repassar, é claro, a pergunta para que a gente possa fazer para as meninas. Fique à vontade, hein? Nós queremos, é claro, a sua participação. O que eu quero perguntar para elas é exatamente isso aí. Qual é a solução para resolver esse problema do bullying? Mas elas vão responder daqui a pouquinho, logo depois do intervalo comercial. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Bem-vindo! Você está na Delegacia Eletrônica, um canal direto que permite registrar o Boletim Eletrônico de Ocorrência. Este é um documento oficial da Polícia Civil do Estado de São Paulo, igual ao feito na delegacia, e será assinado por uma autoridade policial. O Boletim Eletrônico de Ocorrência serve para registrar furto ou perda de documentos, de celular, de veículos e de placas de veículos. Aqui também pode ser registrado o desaparecimento de pessoa ou o encontro de pessoa desaparecida. O preenchimento do boletim eletrônico é rápido e fácil, mas se você tiver alguma dúvida, pode contar com a gente. Estamos aqui para ajudá-lo. Muitas vezes a hepatite não aparece, mas é coisa séria e com o tempo pode virar uma doença grave. Por isso, a hora é agora. Ela é transmitida pelo contato com o sangue ou sem camisinha. Previna-se. Exija materiais descartáveis ou esterilizados. Não compartilhe materiais para uso de drogas. Use camisinha e vacine-se contra a hepatite B. A vacina é para todos até 24 anos. Saiba mais. www.hepatitesvirais.com.br. Muito
bem, meu amigo, minha amiga, já estamos de volta aqui com o nosso Eco Debates pelo canal 9, NET Digital e 96 NET Analógica, www.redeecotv.com.br. É o telefone não, é o nosso endereço na internet. 2379-4733, Fábio Beza, Elton Orsi. Decorei o telefone depois de quase um ano, mas eu não decorava porque ali tinha uma placa e o Vander Von Life mandou tirar a placa. Aliás, o Vander Von Life, um abraço, hein? Você sabe que o nosso Lifer é muito melhor do que o Lifer da concorrência. Alô, minha amiga Suelen, a nossa Suelen, diretora, e o Guina Lansoni, que segundo o Fábio Beza, o nosso diretor comercial, é quase um Oswaldo de Oliveira, viu? Mas é muito parecido. Eu tô aqui hoje falando, gente, sobre bullying, é o constrangimento. Você sabe que bullying é aquele constrangimento ilegal, traiçoeiro, que as pessoas costumam praticar, infelizmente, uma com a outra. Costuma acontecer na faixa etária dos mais novos, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, mas acontece também no ambiente de trabalho, é uma coisa muito séria. E eu estou aqui com as bonecas vivas. Foi dado vida a essas bonecas, as minhas amigas queridíssimas, hein, muito simpáticas, a Selma Regina, que é a nossa querida Mila, e a Elisângela Ambrosini, que é a Belinha. Estão falando tudo sobre bullying. Eu já recebi uma ligação aqui, estamos recebendo outras, eu vou já divulgar, daqui a pouquinho vou fazer a pergunta. Eu quero mandar um grande abraço para o Silvio de Freitas, jornalista, colega meu, amigão. Ele me presenteou com o livro do professor Fábio Sabino. Ele esteve hoje aqui no programa do irmão Leandro. E o Fábio Sabino, ele publicou esse livro aqui que é interessantíssimo. Você pode adquirir ele também através do e-mail do Fábio, né? É prof, prof, que é professor, né? prof.fabiosabino@yahoo.com.br. Ou se você pegar lá no Google, você digita professor Fábio Sabino, que tem lá um montão de coisa na internet. Sensacional. O nome do livro do Fábio é Manual de Exegese. Exegese, gente, vem do exegeta, né? Que é o comentarista de textos filosóficos e textos bíblicos. Sensacional o livro, estou começando a ler, e polêmico, viu? Muito polêmico. Aconselho a você que gosta de religião. Eu gosto muito de teologia, mas eu achei interessante o tema. Estou começando a ler e acho que é interessante você que gosta do tema também acompanhar. O Fábio Beza já pediu para mim, falou: Tony, olha o tempo, Tony. Ele parece o Zebétio, né? Lembra daquele locutor, o Zebétio? Ficava perturbando o pessoal com o negócio da hora, né? Gente, olha, a nossa querida Agnes Franco, ela pediu para que nós divulgássemos essa notícia. A Secretaria de Obras de Santo André começou no dia de ontem, 13, a retirada da cobertura da concha acústica, que fica localizada ali do lado da Catedral. É a Catedral ali na Praça do Carmo. É uma concha acústica que ele tem por volta de uns 30 anos ou mais, né? E ali o pessoal se apresenta naquele espaço. Ali, por incrível que pareça, já se apresentou Kid Vinil. Kid Vinil é aquele cara do Magazine, lembra dele? O Soul Boy, dos anos 80, ele se apresentou ali. O Vander Von Life acompanhou essa apresentação. Mas olha, então o que está acontecendo? A prefeitura está retirando a cobertura de lá. Eu vou passar em rápidas pinceladas, porque me parece que atrapalha às vezes os cultos da Igreja Católica, a missa que existe ali do lado na Catedral, né? E atrapalha pessoal com a vizinhança, o barulho, tem gente que não gosta, tal. Eu acho que isso aí poderia ser resolvido através de um acordo entre cavaleiros, entre a igreja ali com o bispo Dom Nelson, que é uma pessoa maravilhosa. É necessário ter o espaço cultural e é necessário ter o espaço religioso. Não é toda hora que acontece missa na catedral, como também não é toda hora que vai ter evento cultural. Eu acho que se houvesse ali uma tentativa de entendimento por parte da prefeitura, por parte da Secretaria de Cultura, que hoje é gerida pelo Salles, que é um amor de pessoa, é um jornalista, é um comunicador. Eu acho que com o pessoal da Catedral, ali com o Dom Nelson, com os seus assessores, eu acho que ia se encontrar um denominador comum bem fácil, viu, gente? Com certeza. Um abraço para a Agnes, que é nossa colega, muito amiga da gente. Um grande abraço, Agnes Franco. Tá dado o recado. Eu vou voltar aqui com as nossas amigas. Eu já estou recebendo uma ligação aqui, viu? Olha só. É da nossa querida Marta Pereira. Alô, Marta, um abraço. Ela é de Santo André. Ela é bairro... eu não entendi a letra do nosso amigo ali. É um hieróglifo, hein? Lá do Egito, viu, meu? É Cristalino? É isso o nome do bairro? Em Santo André? Cristiane.
Meu amigo, olha, eu vou te aconselhar a dar algumas aulas para o Sabino, que a sua letra está bem próximo de hebraico, viu? Você vai ensinar até o professor. Olha, e ela pergunta para as meninas se elas sofreram bullying e qual atitude que a mãe tem que tomar. Mas é exatamente essa pergunta que ficou no ar, meninas. Qual que é a atitude que a família tem que tomar e, ao mesmo tempo, qual a resposta que esse espetáculo de vocês dá para as pessoas que precisam de uma solução para a questão do bullying? Então, como nós terminamos o primeiro bloco, eu sofri muito bullying, né? E a minha mãe trabalhava fora, o meu pai trabalhava fora, então eu não encontrava uma forma de discutir isso em casa. Não em casa, no colégio. Não, eu sofri no colégio. Certo. E eu sofri de uma forma muito intensa, que eu tinha que passar os intervalos escondida no banheiro para que ninguém soubesse que eu estava presente. E o tempo que eu sofri esse bullying foi um tempo de descobertas também, certo. né? Por quê? Porque eu chegava em casa e não podia conversar com ninguém sobre o assunto. Então eu precisaria descobrir em mim alguma coisa que eu pudesse, solução. exatamente, que eu pudesse potencializar para que as pessoas começassem a me ver de uma outra forma. Mas por que você não falava com os pais? Pela falta de tempo ou vergonha mesmo? Sim, pela falta de tempo. E eu acredito também que um pouco de vergonha. Eu acredito que toda criança que sofre bullying, ela tem muita vergonha, muitas vezes, de discutir sobre o assunto. Inclusive, quando nós estamos trabalhando no projeto e estamos atendendo alguma criança que sofre esse tipo de agressão, geralmente, até mesmo para nós, vestido de boneca, brincando, depois de nós termos expressado isso através do teatro que nós representamos, a criança ainda assim tem dificuldade de abrir. Até porque aquele defeito que alguém fala que ela tem, ela começa a acreditar. Por quê? Porque é colocado todos os dias, olha, você é feio. Autossugestão. Exatamente. Então, ela acaba tendo um sentimento de inferioridade. A meu ver, o que é primordial? O relacionamento familiar. Porque quando o pai conversa sobre o assunto com a mãe, quando o pai começa a perceber que a criança está ficando mais, poxa, eu não quero ir para a escola hoje, mas por quê? Não, eu não quero ir para a escola porque eu não gostei da professora. Geralmente é lançado para a professora. Também, né? Isso. Mas aí é que está, por exemplo, na sua época, os seus pais já trabalhavam fora. Exatamente. Então você tinha uma dificuldade de fazer esse entendimento com os pais, né, gente? Avalie hoje que a situação é muito pior. Hoje você pega muitas crianças que às vezes ficam na mão de um irmão mais velho. Às vezes ficam sozinhas. E às vezes ficam na mão de uma babá ou vai para uma creche, alguma coisa assim, que não é a mesma coisa que o pai e a mãe. Claro, a gente sabe como é que é. Como quebrar essa barreira? Quem você procura para poder desabafar, Elisângela? Os pais, eles têm que estar muito atentos ao comportamento dos filhos. Tem que observar demais, porque se uma criança que ela é muito ativa e de repente ela começa a ficar uma criança mais amuadinha, tem alguns comportamentos que são estranhos, alguma coisa está errada. Até mesmo agressiva também. Até mesmo comportamentos agressivos na forma de responder. Ou é até engraçado porque eu perguntei até para minha filha. Eu perguntei, você sofreu bullying na escola? Ela falou, eu sofri. Eu fiquei até... Você tem um caso em casa. Surpresa, com certeza. O que deve ser muito normal, porque a pesquisa diz que é quase 50% Exatamente. das crianças ou é agressor ou é vítima. O agressor E se é você vítima. for... E aí, o que aconteceu? E aí ela falou assim, mas mãe, ela veio, contou para mim, eu fui até a escola, tomei as medidas ali cabíveis, conversei com a diretora, conversei, no caso, com a professora, porque o que está acontecendo hoje também? A escola em si, ela está se omitindo a esse comportamento. Isso é um dado real? Vocês têm observado isso? Observado. Sim, As escolas certeza. estão ignorando os casos de bullying? Ignorando alguns casos de bullying. Mas em função do que, Selma? Então, algumas crianças justamente encontram na escola aquele ambiente desagradável. Então, ela já não vai ter na escola um lugar bom para ela. O que vai acontecer? Toda criança que sofre bullying, naturalmente, as médias, as notas escolares começam a diminuir. Cair. E é natural que o professor também, ainda que não externe esse sentimento, comece a ver naquela criança, poxa, talvez ele não observou o motivo pelo qual ela está agindo assim, mas, poxa, essa criança tem algum problema. E todo professor, principalmente aqui no Brasil, uma classe com 30, 40 alunos, ele não vai parar para se dedicar a uma criança que está tendo um problema. Até porque a criança que pratica o bullying chama muito mais atenção do que ele. Entendeu? Então, o que acontece?
toda criança que está numa classe que sofre bullying, a professora deveria com certeza chamar os pais, chamar a direção da escola, para criar um tipo de trabalho ali que fosse voltado para a prevenção. E também por que não para chama, na sua opinião? Justamente por isso, porque hoje em dia, uma sala de aula que tem de 30 a 40 alunos, existem tantos outros problemas, que o problema de uma criança que é tímida, porque quem sofre a agressão acaba se tornando um pouco tímido, tem tantos outros problemas que o professor vai geralmente dar atenção para a criança que está causando e não para aquela que está sofrendo. É muito mais natural eu me preocupar com quem está fazendo barulho do que quem está quietinho. Agora, vocês não acham que, por exemplo, eu penso da seguinte maneira. A gente já tem uma idade um pouquinho, a gente é mais maduro, né? Eu acho que os nossos professores, infelizmente hoje, a verdade é essa, além de ganhar muito pouco, também são despreparados. Com certeza. Né? Com certeza. Antigamente, na escola, nós tínhamos uma formação moral, uma formação cívica, muito mais evidente, muito mais robusta do que hoje. Eu não sei se seria o caso, não sei, eu até peço a sua opinião, minha amiga, meu amigo, 2379-4733 é o telefone que você liga e participa. Estamos falando sobre bullying hoje. É um tema importantíssimo. A gente vai já para o intervalo comercial. Mas será que não seria o caso de hoje? Cada escola dessa, já existe já lá o orientador pedagógico. Claro. Né? Inclusive tem um amigo meu, Cícero Reinaldo, um grande abraço. Ele é orientador pedagógico lá em Mauá, grande amigo meu. Mas eu não sei se seria o caso, de repente, de ter até um profissional de psicologia na escola para orientar o diretor, o professor, a criança, a família, porque são as pessoas que têm conhecimento de como funcionam essas relações humanas, né? Eu quero saber a opinião das meninas, mas é claro, logo depois do nosso intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho. Justiça do Trabalho, 70 anos de justiça social. Cada 3 segundos, uma criança morre. Resultado da miséria absoluta. E o pior, todas essas mortes poderiam ser evitadas. Junte-se à chamada global para a ação contra a pobreza. Não queremos o seu dinheiro. Queremos a sua voz. Com a biometria, a identificação do eleitor passará a ser tão segura quanto a votação na urna eletrônica. Votar ficará mais moderno e rápido. A biometria não deixa ninguém se passar por você. Eu preciso de ajuda. A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos, parceiros ou ex-amores. Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. Eu sou Maria da Penha. A Lei 11.340 leva o meu nome porque eu também fui vítima de violência doméstica, como muitas mulheres no nosso país. Denuncie a violência contra a mulher. Diz que 180 ou vá à delegacia mais próxima.
gente, 2379-4733 é o telefone que você liga, é o Eco Debates. Hoje o tema também, como sempre, muito importante. Estamos falando sobre bullying. Não tem nada a ver com bullying, não, Elton Horst. O Elton Horst falou de bullying, ele pensou que era... Tinha chaleira antigamente, né? E o bullying, né? Que é aquele... quase uma caneca que tem um bico. Bullying é outra coisa, é constrangimento ilegal. Mas olha, eu estou aqui também... Elton, dá um close aí, olha só. O nosso diário do Grande ABC de hoje. Um abraço para o Rona Maria Pinto, o Everson Dotto também. Hoje, quinta-feira, 14 de março de 2013. O Papa é argentino. Tá 1-0 para os argentinos, hein? Que coisa! Brincadeira, gente. Deus abençoe o nosso Papa. O mais importante é que ele seja uma pessoa preparada para encarar de frente, com seriedade, os problemas da igreja, né? Que são muitos, é claro. Não só da Igreja Católica, hein? Todas elas têm problemas seríssimos. E a Igreja Católica, como Igreja Mãe, é uma referência, inclusive, ainda mais essa responsabilidade. É uma referência às outras igrejas também. E a gente pede que Deus abençoe o Santo Papa e possa lhe dar um pontificado glorioso, que ele possa encarar de frente, com seriedade, toda a problemática do cristianismo hoje em dia. Volpe admite só metade das dívidas de Ribeirão Pires. O prefeito Volpe diz que deve, mas não é tudo isso aí. Mas ainda assim, o que ele deixou de dívida foram 22 milhões de reais. Aliás, o Ministério Público está em cima dessas dívidas aí. Procon flagra irregularidade em mercados. Doméstica vê avançar a luta pelos direitos. São manchetes aqui do nosso querido Diário do Grande ABC. Não vou falar do Corinthians, porque senão o Fábio Beza vai ficar mais aéreo ainda, que ele é corintiano. Que jogão, hein? O Corinthians jogou muita bola ontem. 3-0, tá de parabéns. Mas, gente, olha, estamos aqui hoje falando sobre bullying. Nós temos um vídeo aí, na verdade, né, Elton? É um vídeo de demonstração do trabalho das meninas das bonecas vivas, que a gente vai acompanhar aqui? Vamos acompanhar aqui nessa tela? É aqui que vai acompanhar? Beleza, vamos acompanhar então o trabalho das meninas e daqui a pouquinho, é claro, a gente volta para poder falar mais. Vamos acompanhar o trabalho aí. O Elton tá ali sintonizando, até ao vivo é assim. Obrigada por eu ser tão preciosa assim. O projeto Milho Belinha tem o compromisso de ressocializar, educar e conscientizar as crianças, jovens e adultos. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida. Agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de fazer isso acontecer. Eu quero ser, um vaso novo, um vaso novo. Yeah, 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 yeah. Como tu queres, Senhor amado, tu és o oleiro e eu o vaso. No fundo a gente acaba cansando também. Voltamos, hein, gente? Eu estava comentando aqui que é maravilhoso, né? Estamos no ar?
Eu estou vendo um retorno ali diferenciado. Já estamos de volta. Tivemos um pequeno probleminha, falha nossa, né? Essas falhas acontecem com as melhores famílias de Londrina também, viu, gente? Mas olha, eu estava comentando com as meninas um trabalho muito bonito e gratificante, né? É interessante ali, você vê aquela criançada toda. Sabe, quando eu vejo um montão de crianças assim, e pessoas, agentes da pedagogia, que o trabalho de vocês é pedagógico, né? É um trabalho social. Quando eu vejo um montão de criança daquele jeito ali, eu lembro de um campo que precisa ser semeado. É uma coisa fantástica. Certeza. E você precisa semear fazendo. boa semente na cabeça daquelas crianças. Exatamente. Porque aquelas pessoas estão em formação e elas estão ávidas, preparadas para receber uma boa semente, uma boa mensagem. É um trabalho nobre de vocês, sem dúvida alguma. Né? E é participativo, né? Interessante. Todos eles participam conosco. A forma que a Mila e a Belinha vai desenvolvendo, vai chamando a atenção. Se a Belinha ri, eles sorriem. Se a Belinha apronta, eles dão risada, eles participam. E eles entendem bem essa mensagem, entendem Selma? Perfeitamente. Sim, tanto que a Belinha, ela é a criança que sempre agride a Mila. Então, ela sempre pratica o bullying. Inclusive, ela até falou para mim, eu preciso mudar de papel. A Belinha, a Belinha que agride a Mila. Exatamente. E as crianças... Você que leva as pancadas. E eu acho interessante, Tony, que o que nós Os observamos meninos, né? Como eles ficam revoltados com a Belinha. Eles querem bater nela para fora. Porque como que ela pode fazer tão mal? Só que na escola não é isso que acontece. Na escola, a criança que sofre bullying, ela sofre sozinha, porque ninguém quer entrar na briga. Mas quando nós apresentamos, eles vão para cima, eles brigam com ela, eles trazem bala e põem na minha boca, porque eu tô chorando, eles fazem carinho. Agora, o retorno disso, Elisângela, você acha que depois desse trabalho feito, vocês já tentaram fazer uma pesquisa junto aos professores, junto aos pais, mães? As crianças passam a ser mais amenas, mais educadas uma com as outras? Sim. O que nós fazemos? Nós tentamos justamente voltar e procurar saber como que aquela criança reagiu. Por quê? O que nós observamos quando nós estamos fazendo os nossos papéis? Geralmente eu me atento muito àquela criança que dá muito trabalho. Então é aquela criança que me chama a atenção. Na mesma forma, na mesma hora que nós estamos ali falando, atuando, interagindo com eles, a nossa forma, nós voltamos, perguntamos como que está sendo o desenvolvimento daquela, se está interagindo, né? Se houve alguma mudança. E a resposta e geralmente é uma resposta positiva? Positiva. Olha que interessante. Porque o que eles fazem? A Belinha fazia isso, eu não posso fazer. A Mila disse que isso não pode fazer. Então, quer dizer, a Belinha falava que a Mila ela era pretinha. Então, olha, tá vendo? Isso é bullying, não pode. Falava palavrão a Belinha. Através de uma brincadeira, de um divertimento, uma representação, vocês acabam encaixando e criando valores na cabeça das pessoas. É uma coisa incrível. Né? Mas eu não esqueci a pergunta, eu fiz uma pergunta antes do comercial, se vocês acreditam que seria interessante cada escola ter pelo menos um psicólogo, uma psicóloga, um profissional dessa área, que pudesse estar constantemente ali, justamente para lidar com esse problema. Seria interessante. Com certeza. Por quê? Tem uma criança, como nós acompanhamos na comunidade, nós chegamos na comunidade, as portas se abrem para a gente. Aqui em Santo André, nós temos bastante abertura na comunidade. E nós acompanhamos alguns casos. Tem uma criança de um bairro aqui que ele mora com a bisavó. Ele não tem a mãe é usuária de entorpecente, vive na rua, o pai está preso e ele mora com a bisavó. Uma péssima referência. Exatamente, ele tem 9 anos. Essa criança... pelo projeto, nós fomos lá acho que umas 10 vezes para tentar resolver na escola, porque a diretora abriu de tal forma a escola para que nós entrássemos, que tudo que acontecia com essa criança, ela me ligava, olha, está acontecendo assim com ele. E eu ia buscar ele uma vez por semana, levava ele para a psicóloga e trazia de volta para a escola. Então a escola, ela se uniu a nós, porque, poxa, quando ele está com elas, ele muda. Começou a ver o resultado. Ele se transforma. Então eu acho que seria essencial. Por que eu tinha que tirar ele da escola? Porque não tinha nenhum profissional preparado. Então, se a escola tivesse a possibilidade, porque é direito da criança. Ou quem sabe também,
também, Elisângela, fazer um trabalho multiplicativo, criar outras Milas e outras Belinhas daquelas crianças que acompanharam o trabalho de vocês? Com certeza. É um trabalho multiplicativo? Com certeza. Talvez esse seja o nosso próximo passo, nosso próximo projeto para ser feito e criar uma escola de formação de Milas e Belinhas. Com certeza. Que é um projeto social de envergadura. Nós temos já. Nós temos aí, acho que já tem que já estão fazendo Milha e Belinha por aí. Com algum apoio governamental? Não. Ou simplesmente iniciativa própria, solidariedade mesmo. Exatamente. E são pessoas de lugares que nós apresentamos e que ficaram apaixonados. Não, a gente quer ser, a gente pode. Não, fica à vontade, vamos multiplicar a Milha e Belinha. Gente, eu estou aqui com várias perguntas para poder fazer para as meninas bonecas vivas que estão falando sobre um tema importantíssimo. É claro, a nossa agenda sempre tem um tema importante. Você que acompanha o programa sabe disso aí. Hoje é sobre bullying. Ligue e participe, 2379-4733 é o telefone que você liga e participa. Na semana que vem, no próximo Eco Debates, olha, nós teremos aqui uma entrevista com o vereador Éder Xavier de São Caetano do Sul, que vai falar sobre temas importantes, assuntos importantes sobre São Caetano e, é claro, toda a região do Grande ABC. Dia 21, no próximo dia 21 de março, na próxima quinta-feira, o vereador Éder Xavier, o Vander e o Beza já me confirmaram aqui no Eco Debates, tá bom, gente? Deixa eu fazer as perguntas para as meninas. Eu estou aqui com a pergunta da Neila Almeida. Um abraço, Neila. A Neila é Santo André, gente. Olha, a Neila pergunta o seguinte. Selma, como o bullying pode afetar no futuro de uma criança? O bullying, ele tem diversas formas de afetar. Quando o bullying é praticado de uma forma de agressão física, né, ou psicológica, ele vai trazer para a vida daquela criança... Cria traumas. Exatamente. Criança ou adolescente, uma série de traumas como... Ele sempre vai ter o sentimento de inferioridade. Ou seja, eu não posso, eu não consigo, eu não sei fazer. Ainda que ele esteja totalmente preparado para aquela situação, ele vai ter dificuldade de saber como é que eu resolvo. Ele vai estar sempre se sentindo tão inferior que ele vai sempre se excluir, se omitir, ele nunca vai colocar a opinião dele. Uma carga emocional negativa. Exatamente. Inclusive, como nós havíamos comentado aqui, pelo fato de eu ter sofrido bullying, eu tive que procurar, assim, diversos profissionais e diversas pessoas que me ajudassem para que eu não externasse isso na minha vida adulta, para que eu não levasse isso para a vida adulta. E o que me ajudou? Eu me escondia na música. Eu queria tanto me superar que eu tentava de todas as formas fazer com que tudo aquilo que eu sofri, eu me potencializasse ao máximo na música. E aí a gente criou um projeto musical com crianças carentes que sofriam bullying. A música que era uma válvula de escape acabou sendo a solução. Exatamente. Então, o que deve ser feito? Deve ser tratado de forma sistemática, de forma enfática pela escola e também pelo governo, atuando diretamente dentro da escola, buscando soluções para que isso não ocorra. E é claro que a gente sabe que a dimensão é tão grande, é tão extenso o problema hoje que haveria uma grande dificuldade. Mas se ninguém começa, ninguém consegue concluir, ninguém consegue fazer nada. Muito bem. 11h45, gente, deixa eu fazer mais uma pergunta que tem várias aqui, né, Beza? O Eduardo César de Santo André, um abraço, Edu, muito obrigado pela sua ligação. Olha, ele pergunta o seguinte, como devo agir, Elisângela, como pai, pois o meu filho tem deficiência e sofre bullying? É uma pergunta, que covardia, assim, né? Que covardia que fazem com uma pessoa já com problema, com deficiência, né? Exatamente. Não há respeito nenhum pela vida. Tem mesmo, né? A escola, por isso que eu falo que a escola ela tem tem que abraçar ajudar, né? Por detrás disso tudo esse pai, procurar soluções. Por isso que eu falo, se tivesse profissionais numa escola estadual, psicólogos, pedagogos, que pudessem orientar esse pai, porque eu imagino a criança como que ela não deve se sentir, né? Sentindo a sua própria deficiência já, e sendo as crianças exposta, sendo já sendo exposta, e as crianças excluem mesmo, a gente sabe. A gente vai para um intervalo comercial. Gente, pode continuar ligando, temos algumas perguntas para fazer ainda. 2379-4733 é o telefone que você liga, participa. Hoje o tema é bullying. Agora, eu quero perguntar para vocês, porque vocês trabalham diretamente com essa área. Eu vou deixar essa pergunta elencada.
a participação dos governos, governo federal, governo estadual, governo municipal, qual é o grau de engajamento, se é positivo, ou se vocês acreditam que o governo, por ter poder, poderia investir mais nessa área de conscientização contra o bullying. Elas vão responder, mas daqui a pouquinho, gente, logo depois do intervalo comercial. Ok. Não existe nada mais emocionante do que amamentar. É um momento mágico. E o leite materno oferece tudo o que o bebê precisa nos primeiros 6 meses. Depois, começa a dar alimentos saudáveis e continua amamentando até 2 anos ou mais. E quando você tem o apoio da família, dos amigos, da empresa onde trabalha e de todos à sua volta, como eu e Pedro tivemos, fica tudo muito melhor, né, filho? Seja também um amigo do peito. Apoie a mulher que amamenta. Muitas vezes, a hepatite não aparece, mas é coisa séria e, com o tempo, pode virar uma doença grave. Por isso, a hora é agora. Ela é transmitida pelo contato com o sangue ou sexo sem camisinha. Previna-se. Exija materiais descartáveis ou esterilizados. Não compartilhe materiais para uso de drogas. Use camisinha e vacine-se contra a hepatite B. A vacina é para todos até 24 anos. Saiba mais. www.hepatitesvirais.com.br. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Gosto muito. Muito bem, meu amigo, minha amiga, já estamos de volta com as meninas bonecas vivas, falando tudo sobre bullying. Temos algumas perguntas aqui que a gente já vai realizar. O Fábio pediu e a Vivi mandou lembrar também, um abraço, Vivi Leiso, também uma das editoras do nosso Eco Debates. Olha, hoje, as efemérides são, hoje é o dia 14 de março, é Dia Mundial da Poesia. Agora, em 1847, nasce o poeta Antônio Frederico de Castro Alves. Olha, que nasceu na fazenda Cabaceiras, a 42 quilômetros da Vila Nossa Senhora da Conceição de Curralinho, que hoje leva o nome de Castro Alves, no estado da nossa querida Bahia, né? Ele era conhecido como o poeta dos escravos por escrever poesias sobre o combate à escravidão. Hoje é dia do vendedor de livros. É dia dos carecas, hein? Você sabia que tinha dia dos carecas? Eu não sabia. Deve ter também o dia dos cabeludos, que é o dia do Elton Orsi, que tem uma longa cabeleira, lindas madeixas, né? Agora, dizem que é dos carecas que elas gostam mais. Pelo menos antigamente se cantava essa musiquinha, né? E é dia mundial do rim também, em 2013. Tá bom, gente? Eu tô com as meninas aqui, a Selma e a nossa querida Elisângela, falando sobre bullying no dia de hoje. Vamos fazer aqui as perguntas, né, gente? Vamos fazer o restante das perguntas. Gente, olha, Késia Regina, de Santo André. Um abraço, Késia, muito obrigado pela ligação, viu? O que a Mila sentiu quando ela sofreu bullying? Pergunta difícil de responder. Até porque traz à memória, né, tudo aquilo que eu passei. Muita raiva você sentiu, né, Mila? Muita raiva. Ao mesmo tempo que eu senti raiva, a minha reação posteriormente a isso, quando alguém sentia, era justamente eu falava, olha, ame, abrace. Mas como? Se ele está me agredindo, mas ame. Porque a única resposta que você tem para resolver esse problema, tanto que o slogan desse projeto, desse ministério, é a propagação do amor, é quando você retribui aquilo que você recebeu de forma agressiva, amando. Então, o que eu sentia? Eu me sentia muito pequenininha,
pequenininha, eu me sentia totalmente deslocada no ambiente, eu me sentia inferior, eu me sentia pequena demais para fazer parte daquele grupo de amigos. Então a sensação era a pior possível, a pior sensação que você possa imaginar, eu me sentia, e eu acredito que muitas crianças, infelizmente, têm sentido. Mas a resposta ainda é o amor. É o amor. Olha, gente, e talvez seja a grande resposta, né, gente? Olha, Aguinaldo Nobre, fotógrafo. Um grande abraço para o Aguinaldo. Mas não é esse rapaz aqui não, né? Não. Tem um rapaz se fotografando aqui, que também é fotógrafo. Esse não é Aguinaldo, né? Qual o nome dele? Pedro. É o Pedro. Pedro, tu és pedra. É o Pedro que está aí falando de papa, vem falar o homem Pedro aqui. Olha que interessante. Aguinaldo Nobre, um abraço, Aguinaldo. Ele é fotógrafo, ele é de Santo André e ele manda os parabéns para a Mila e a Belinha. Um grande abraço, hein? Olha aí. Obrigada. Já começam os fãs, hein? Tem que ser fã mesmo de um trabalho bonito como esse. Que também. beleza, obrigado, Aguinaldo. Olha, a Bruna Ferrari, um abraço, Bruna, ela também é de Santo André. Qual atitude tomar com as crianças que praticam o bullying? Ou seja, qual que é a pena que deve ser imprimida para quem pratica o bullying? Essa é uma pergunta difícil a resposta. Muito bem feita. Nós andamos pesquisando e olhando as coisas e até mesmo acompanhando. O que acontece? O amor, ele muda tudo, né? A forma com que você vai lidar com o agressor. O que acontece se eu atirar uma pedra? Automaticamente, eu vou receber do mesmo jeito. Agora, por que eu digo isso? Porque em todos os casos, por onde nós passamos, é justamente aqueles que me chamam a atenção, por isso que eu digo. É o que nós mais abraçamos. É o que mais nós abraçamos. Então, a forma de você lidar, e se você tiver um filho que você já viu que ele é agressor, que ele tem essa possibilidade de ser o... Futuramente, né? Futuramente, ou que pratica o bullying, o que é muito difícil dos pais admitirem que o seu filho faça isso, que é muito difícil. Mas não admitem, talvez, justamente pelo super protecionismo. Exatamente. Porque me parece que as crianças que são agressoras, aqueles que agridem, são os mais paparicados pelos pais. Posso estar enganado, mas parece que é por aí. Começa por aí. Sim. Começa por aí. Porque o cara muito paparicado pelo papai e a mamãe, né? Porque a gente tem que dar carinho para os filhos. Muita mas proteção demais, Tony, atrapalha. Não é isso, não é, Selma? Muita proteção demais, aí a pessoa começa a se achar que ele é o rei da cocada e ele é o bambambam e ele pode agredir as pessoas. Exatamente. Claro. Em muitos casos é isso mesmo. A criança que ela se sente muito bem protegida e aquela que é totalmente desprotegida, que não tem o apoio dos pais, que não tem apoio nem da professora, da própria escola que poderia estar apoiando, da diretora, enfim, olha... Alguma atenção, alguma coisa ela fez para chamar a atenção do que ela estava passando. E não deram atenção. E eu não sei quanto a vocês, o pessoal de casa, mas me parece que quando a pessoa realmente ela não tem uma estrutura familiar fortalecida, aonde ela goza de um bom amor por parte dos pais, um respeito, ou seja, uma verdadeira estrutura familiar, essa criança ou essa pessoa, ela quando sai na rua, parece que os outros percebem que ela é desfavorecida. Claro. Parece que está na cara dela. Olha, pode zoar comigo. Gente, me desculpe, eu não estou sendo preconceituoso. Eu estou constatando um dado de realidade. Mas é verdade. Parece que passa isso. Sim. Olha, pode zoar à vontade com esse aí, coitadinho. O pai não vai fazer nada. O pai não vai fazer nada, porque o pai também não gosta dele, a mãe também não gosta. Parece que a pessoa vende isso aí. Mas também tem o outro lado, né? Nem toda criança, Tony, que pratica ou que recebe bullying é porque ela não tem o amor em casa. Por exemplo, a minha família é uma família muito estruturada. O meu pai estava ali para ouvir, para abraçar, para conversar, ainda que com pouco tempo, ele estava sempre presente e também a minha mãe, né? Presente nas outras questões que não relacionadas ao que acontecia comigo na escola nesse sentido. Por quê? Porque eu não conseguia dividir. Então, tem dois lados a ser analisado. Tem aquela criança que sofre o ataque e que os pais não têm nenhuma possibilidade
possibilidade de estar perto, de atender, de abraçar. E também tem aquela criança que tem uma família estruturada e, apesar de ter uma família estruturada, sofre bullying. Porque não é só uma criança pobre ou carente que sofre bullying. Muitas crianças da alta sociedade também sofrem e também não conseguem externar ou conversar com o pai sobre isso. Então, não é só uma criança que tem necessidade financeira ou que mora numa comunidade, não. Muitas crianças também que têm uma outra classe social sofrem. A gente está chegando ao final, meninas, já é 11h56. O meu amigo Elton Orsi acenou ali que nós temos, na verdade, por volta de 3 minutos. Nós temos mais uma pergunta? Aí parece que o Fábio ia trazer mais uma pergunta. Mas, gente, já está no final do programa. Deixa eu registrar. Eu não entendi direito a pergunta que foi feita aqui, mas, de todo jeito, é a Ada Kézia. A Ada Kézia, um grande abraço, Ada. Obrigado pela ligação. Ela é de Santo André. Os atos violentos praticados pelas crianças e adolescentes. Agora eu entendi. É bullying isso? Atos violentos praticados pelas crianças e adolescentes, a pessoa xingar o outro na sala de aula, sem razão, isso pode ser considerado bullying? Sim, desde que seja de forma sistemática, ou seja, desde que aconteça... Não é coisa esporádica. Exatamente. Xingar hoje, xingar amanhã, não é bullying. Bullying é quando aquilo acontece de forma sistemática, todo dia, toda semana. A criança chegou, então, poxa, ele chegou, vamos lá e vamos aprontar, vamos estragar o dia vira dele. Bullying. Exatamente. Pegou para ser o coitado, o Cristo da história. A Kelly de Souza, um abraço, Kelly, obrigado pela ligação, viu? Aliás, gente, obrigado por todos que estão ligando. Eu não esqueci, eu volto a dizer, nós estamos no ar graças à sua audiência, graças ao bom Deus e à sua audiência também. Muito obrigado pelo seu prestígio, pelo seu carinho. Viu? A Kelly de Souza, Santo André, como os pais devem orientar as crianças que sofrem bullying, já é dentro disso que vocês estão falando. Exatamente. Né? Precisa conversar com os filhos. Exatamente. E também, Tony, para fortalecer todo esse trabalho que nós temos feito, de observar a necessidade era muito grande. Nós ministramos em igrejas, em escolas, orfanatos, creche, projetos, vários Você falou projetos. Da importância agora das pessoas abraçarem o projeto de vocês. Exatamente. De repente então, o governo... Nós lançamos um CD com canções, que é o CD aqui do Ministério Emília Belinha. Sim. Com olha canções aí, gente. voltadas para esse tema. Né? Então, as músicas desse CD nós temos trabalhado dentro de relacionamento familiar, relacionamento com Deus, do bullying, o que pode, o que não pode. Tem até uma canção nossa que fala não pode fazer isso, não pode ofender, não pode xingar e por aí vai. E é claro que é super relevante que esse projeto esteja na escola, porque as escolas que nós temos ido, nós temos visto que as crianças, elas têm sede, elas querem entender, elas querem saber o que pode acontecer quando ela tem esse tipo de atitude. Então, o governo precisa estar apoiando, é um projeto inovador, mas que já existe há 12 anos, é um projeto que as escolas estão pedindo para que nós tenhamos a possibilidade de entrar. Bem rapidinho, Elisângela, o contato de vocês para alguém que quiser entrar em contato, como é que faz? Pode entrar em contato aqui, nós temos aqui o nosso, deixa eu pegar aqui, o nosso contato, Facebook, tem Hotmail também, o nosso telefone é 961385373, 78096267, e o nosso e-mail é ministériomilabelinha@hotmail.com. Que já está colocando ali na telinha através do Elton Orsi. Gente, olha, meninas, é a Mila que é a Selma. Isso. Obrigado pela participação. Elisângela, Deus abençoe. Gente, muito obrigado. Foi, sem dúvida alguma, esclarecedora essa entrevista que tivemos com as meninas. Não temos mais tempo. Bom dia para você. Na próxima quinta-feira, nós teremos aqui, no dia 21, a entrevista com Éder Xavier, de São Caetano do Sul. Gente, olha, você já sabe, hein? Eco TV é melhor assistir. Grande abraço.